ouvinte, está começando Ferramentas da Consciência, é um grande prazer. Eu, Caterina Smela e José Otávio, estamos hoje recebendo Tereza Cristina aqui nos estúdios da Vibe Mundial. Tereza, o nosso programa hoje vai tratar sobre autoconhecimento e a primeira pergunta que eu quero te fazer, quem é você, Tereza? Pois é. Depois da mentoria do Robson Ramushi, agora quem é você é um pouco diferente. Eu sou Tereza Cristina Lopes Romeu Rosa, filha de Wilson e Marli, neta de José e Tereza e Antônio Duzolina, que são imigrantes europeus que vieram para o Brasil e deixaram para mim algumas características: integridade, coragem, felicidade, e que gostavam de viver, gostavam de música, gostavam de dançar. E eu vim com esse propósito nessa vida de resgatar a felicidade das pessoas e fazer todo mundo florescer. Sou mãe do Vitor e de mais 3 anjos e esposa do Fábio. Essa sou eu. Olha, e Tereza, a gente vai fazer um programa aqui para conversar sobre quem é você. Então, quem é você que está nos ouvindo, né? E por que você diz que, passado aí por esse estágio, essa mentoria, ou por outras coisas que aconteceram aí na sua vida, a Tereza mudou? O que acontece nesses processos que a gente se descobre ou a gente se redescobre? Ou a gente renasce? Eu acho que na vida da gente a gente passa por fases, né? Tem eu fiz 11 mentorias no total, com várias pessoas excelentes. Sandra Teschner, Fabíola, Maria Albuquerque, Robson Ramushi, Roseli Boschini, fui best-seller, sou neurologista. E a cada mudança, a cada mentoria, a cada formação, você vê a vida de um outro jeito. Então você não volta a ser quem você era. Então, por isso que eu digo que hoje essa é a Tereza. Mas a Tereza é múltipla, né? Assim como todo mundo. Aí eu pergunto pra vocês, se vocês estivessem em frente à esfinge e ela fala, decifra-me, eu te devoro, será que vocês conseguiriam dizer quem é você? Pois é. E tem uma coisa muito interessante. Concordo plenamente que a gente, durante as nossas fases, a gente vai mudando, né? A gente vai ali associando novas coisas, deixando padrões pro passado, lá no passado. Mas tem uma essência, Tereza, que não muda, né? Não, então, como mesmo o Robson disse, os seus princípios não mudam. Então, se você está num relacionamento, se você está num emprego, e esse emprego, esse relacionamento não tem a ver com seus princípios, você não consegue ficar lá. Então é por isso que você acaba mudando de emprego, mudando de profissão, mudando de casamento, mudando de relacionamento, porque você vai percebendo que o seu princípio não muda, mas você percebe que não cabe mais. Aquela história eu brinco, né, da história da lagosta, que a lagosta para crescer, ela quebra a casca. Depois ela não volta para a casca anterior, porque ela não cabe mais ali, né? Então, é aquela história da águia e da galinha, né? Você é uma águia vivendo como galinha, você tem que voar, você tem que florescer. E tem um ditado africano maravilhoso, que eu até vou ler para vocês, que é assim: quando não existe inimigos no interior, o inimigo exterior não pode nos machucar. Exatamente. Então é bem isso. Então, se você estiver bem com você mesma, por mais intempéries que você passe, por mais problemas que você passe, você sabe que a sua essência, os seus princípios vão estar sempre preservados. E o que você tem para dizer sobre a sua essência e a conexão com algo maior? Você acha que quando a gente está conectado com algo maior, quando a gente está em paz com a nossa essência, com quem nós somos, né? Isso também aflora? Com certeza. E eu acho que a gente precisa estudar muita coisa na nossa vida. O autoconhecimento é tão importante por quê? Para você liderar, para você tratar bem seus filhos, para você tratar bem o seu relacionamento, para você conseguir tratar melhor seu paciente, como eu, que sou neurologista, como meu irmão, que é médico também, cirurgião. Então, o que a gente percebe é que se você tiver uma criança ferida lá atrás, você acaba tendo, às vezes, uma ligação, uma contratransferência com algum paciente e você não entende por que aquele paciente irritou tanto ou por que aquela pessoa te irritou tanto e, na verdade, é porque mexeu com você. A mesma história do bullying, né? Por exemplo, que a pessoa vira pra você e fala que você é gordo, você... Se você não achar isso de você, isso não vai te afetar tanto. Vai te doer, mas não vai doer tanto. Então, às vezes, o que tem lá dentro, que você esconde, às vezes uma pessoa consegue enxergar isso em você e ela traz isso para a superfície. E aí, às vezes, você sofre. Eu até uso um exemplo muito interessante. Inclusive, quando meus filhos eram pequenininhos, eles provavelmente, se estiverem ouvindo, vão se lembrar disso. Eles vinham com alguma queixa da escola, né, em relação ao bullying, porque não é uma característica que faz o bullying acontecer. Na verdade, é uma situação, né? Então, eles vinham com alguma coisa que tinha acontecido na escola
se queixando, né, magoados porque foram chamados disso ou daquilo, e eu sentava com eles assim e falava, vamos lá então, senta aí que eu vou agora é minha vez, né, deixa eu te chamar aqui de alguma coisa. Aí eu falava, você é uma porta. E eles olhavam pra mim e aquilo não fazia sentido, né? E aí eu falava, não, então agora você é uma chave. Nossa, você é uma chave. E aí eles continuavam olhando, né? E aí o que eu queria ensinar com isso pra eles, né? Quando você, exatamente o que você falou, quando você aquilo não rebate em você, quando você não se identifica com a maneira que a pessoa está te chamando, quando aquilo não faz sentido pra você, aquilo passa despercebido. Então, quando alguém, eu falava pra eles, né? Quando alguém fala alguma coisa que magoar vocês, claro, você sabe que aquilo ali tá reverberando dentro de você. Mas se a pessoa te chamar de porta, você vai se ofender? Não, não vai. Então, por que você está se sentindo ofendido? Inclusive, Leandro Carnal, ele falava que a ofensa é um fracasso pessoal. Porque quando você se ofende com algo, é porque você assume que aquilo realmente faz seu, parte né? do seu Aquela é ser. sua carapuça, né? E eu acho super engraçado até falar sobre isso. Quando eu fui pra Itália com a minha mãe, né, em 1999... Eu lembro que antes de viajar, eu gosto de viajar com os guias, né? E depois de viajar lá e tal, foi super legal. E eu lembro que tinha uma foto, assim, Boca della Verità. Aí eu falei, eu vou lá ver, né? E era uma foto muito bonita, né? De uma boca, que era uma coisa redonda, assim. Quando você vai ver, é um lugar pequenininho, que tem uma grade. E é muito engraçado, porque a história conta, né, na mitologia, que as pessoas que punham a mão lá e traíam o marido ou mentiam, a mão era decepada. E até hoje as pessoas têm medo de colocar a mão lá. Então, assim, o que será que você está escondendo dentro de você, sim, que você não consegue, que você tem tanto medo de perder a mão, né? Ou ser devorado pelo Cindy, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para se pensar. Outra coisa é assim, por que o autoconhecimento é tão importante, né? Porque se você não se conhece, você não sabe o que buscar, você não sabe o que sonhar, né? Então, meu novo livro é O Seja Desejante, né? Que logo, logo está por aí. E é bem isso, é o que eu desejo para minha vida que eu ainda não tenho. Ou o que eu desejo aprimorar o que eu ainda não tenho. É um processo, né, contínuo, né? E sim, que não tem fim. Não tem validade, desculpa avisar. Não tem mestre no autoconhecimento. Existem estudantes caminhos, em níveis, né, diferentes, caminhos diferentes, mas o autoconhecimento, ele não tem fim. E o Marcos Dutra, ele tem uma mentoria que fala assim, a criança ferida vira o adulto falido. Então, que ele fala que durante a vida inteira a gente vai pisar no piso da nossa infância. Então, toma cuidado, porque às vezes algumas crenças limitantes que vêm lá de trás, da época que seus pais falavam, gente rica é porque roubou, ou gente rica é porque não presta, dinheiro é sujo. Isso às vezes fica reverberando na sua cabeça e aí você precisa criar uma outra crença no lugar. Não, o dinheiro é bom, eu quero viver com ele vai me trazer coisas boas, ele vai poder me fazer viajar, fazer novos cursos, né? Dá pra gente dizer que tudo é ferramenta, né? Sim. A gente sempre fala, né? O carro, ele pode salvar uma vida se transformando numa ambulância ou se transformar na arma de alguém que usa o carro de uma maneira indevida, né? Então, tudo é ferramenta. A energia do dinheiro também é ferramenta. Então, tudo também vai depender para que você vai usar essa ferramenta, né? E eu quero fazer uma perguntinha aqui para Tereza. Então, Tereza, talvez o autoconceito dentro do autoconhecimento seja a coisa mais importante. Talvez é se conhecer para mudar esse autoconceito sobre si mesmo, né? Sim. E eu acho que junto com isso uma autoconfiança, autocompaixão, autorresponsabilidade. Então, quanto mais você vira para dentro... E eu acho que o Covid foi uma grande oportunidade das pessoas se olharem, né? Buscarem esse conhecimento. Já que a gente não podia olhar o outro, a gente olhava para dentro da gente, né? Inclusive, essa foi uma grande coisa que aconteceu quando as pessoas ficaram em casa, né? Sim. Porque as distrações do mundo, as coisas, as milhões de coisas que a gente acaba fazendo durante o dia, muitas delas são distrações pra gente não olhar pra nós mesmos. Sim. Quando as pessoas se viram obrigadas a olhar pras próprias sombras e pras sombras das pessoas que estavam ali convivendo com elas, muito se resolveu, mas muitos conflitos apareceram também, né? Sim, porque dá medo, né? Dá medo de olhar pra dentro. Porque todo mundo tem a sombra, né? Eu brinco... Mas eu não tenho, não. Todo mundo tem o cachorro e o lobo, né? Então tem que ver o que você vai alimentar. Então tem hora que você precisa ser o lobo, que você precisa buscar, que você precisa ter coragem, mas tem hora que você precisa ser o cachorro também. Então você tem que saber em que local você pode ser cada um deles e com que pessoas você pode ser cada um deles, né? Porque às vezes você também dá ferramentas para as pessoas te magoarem. Então, se você tem noção, e aí o Ramute fala bastante das 5 linguagens do amor, que a gente fala em um monte de programa, né? E o quanto que é importante você saber a sua linguagem do amor. A minha linguagem do amor, por exemplo, é dar presentes e abraçar.
A do meu marido, por exemplo, é elogio. Então, às vezes, se você não faz o que a pessoa espera ou ele não faz o que você espera, às vezes vocês viram infelizes. Então eu vou lembrar do Gasparetto, né? Que ele diz que você é magoável porque ela falou da brincadeira que ela fazia com o Walter e Alice, e você também já falou algumas questões. O que você reconhece? Aonde você se reconhece, né? Se a criança está ferida, mas essa criança existe, ainda você olha para ela, porque se ela continuar magoada lá atrás, com certeza você vai se ferir o tempo todo, porque o mundo já deu a perceber que não é um lugar muito fácil, pacífico, né? Mas lembrando que tudo aquilo que você emana, você projeta, que vem do teu interior, você desenha no teu caminho. E como lidar, então, com essas projeções? Porque a gente também, dentro do autoconhecimento, começa a aprender a regular a mente, regular pensamentos, regular ações, né? Isso eu quero para minha vida, isso eu não quero. Mas para quem está iniciando nesse caminho, qual seria, talvez, os primeiros passos aí? Eu acho que você precisa escrever. Tem até um quadradinho muito legal que eu tive uma aula com a Juliana Vasilian. Vocês procurem na internet, vocês vão ver no Instagram. Que ela tem um quadro, assim, né? Que ela fala que é um quadrado da excelência. Então, assim, de um lado eu gosto e faço. Do outro lado, eu gosto e não faço. Eu não gosto e faço, eu não gosto e não faço. Então, preenche isso em casa pra ver o que realmente você faz da sua vida. Mas não tem que pensar, é escrever. Aí você vai perceber se você tá vivendo o que você quer ou se você tá vivendo pelo outro. Então, às vezes, uma coisa simples, assim, de uma brincadeira no papel, vai te trazer umas coisas, vai te trazer algumas elucidações da sua vida, que você vai pensar, nossa, eu gostava tanto de fazer isso e não faço mais, por quê? Então, tente buscar um horário para isso. Por exemplo, eu atendi uma paciente há um tempo atrás que estava trabalhando muito, que estava ajudando a família e tal, e deixou de fazer tudo que ela gostava de fazer pro dia a dia dela. Aí eu falei, mas por que você não volta a fazer circo? Por que você não volta a fazer ginástica? Ah, não dá tempo. Eu falei, dá. Tenta fazer 1 hora por dia só, 1 hora, 1 vez por semana, e ela mudou. Então, assim, você vê que ela floresceu de novo, porque ela estava apagada, ela estava só naquela loucura do dia a dia de trabalhar, voltar a trabalhar, e trabalhar, voltar a trabalhar. Então, às vezes a gente precisa entender que às vezes a gente deixa de fazer coisas que nos trazem prazer em prol do outro, mas na verdade você está se anulando, né? Você não está fazendo para o outro. Tem muita gente que fala se você está vivendo ou sobrevivendo. Né? Tem até a minha amiga, Luana Ganzert, best-seller, com o livro Você Vive ou Sobrevive. Porque a alma é imoral, né, pessoal? A alma não quer nem saber do outro, não. Tudo bem que a gente tem que ser solidário, praticar, né, a compaixão, a empatia, né? Mas a alma que está dentro de você, que está aqui no peito, que nem o Gasparetto falava, a alma é imoral. A alma gosta do que ela gosta. Precisamos escutar também ela, né? E outra coisa, né? Nós estamos aqui para viver as experiências. A gente vai também aprendendo, né? A gente vai se autoconhecendo através das experiências que a gente vive. Se você está querendo viver alguma experiência, aquilo está dentro de você, clamando para ser vivido, e você abafa essa experiência, além de você não estar vivendo as emoções daquilo, você também não vai estar vivendo o aprendizado, né? Sim. Então a gente está vivendo a vida do outro, não a nossa, né? E essa energia, de alguma forma, ela vai ter que sair. Muitas vezes a pessoa ela enruste uma experiência, né? E ela, que nem o Reich falava, da energia sexual, que é uma energia como qualquer outra, ela tenta arrumar um modo de sair. Se ela não for sair por vias naturais, ela vai te adoecer, e o câncer é um caminho no final dessa estrada. E uma coisa que eu gosto bastante, que eu falo bastante nas minhas lives, nos meus livros e tal, é aquela técnica de kintsugi, né? Uma técnica japonesa que eles falam que eles valorizam as cicatrizes, né? Então, muitas vezes a gente abafa, né, a cicatriz. Tava conversando esses dias com a mãe de um amiguinho do meu filho, que ele tem uma cicatriz de uma cirurgia e ele não gosta de ficar sem camisa. Aí eu falei pra ela, conta pra ele do kintsugi, que no Japão, quando você quebra uma porcelana, ao invés de eles jogarem fora, eles fazem um filete de ouro, né? Porque eles falam que toda vez que você passa por um processo, que você é novo, ou que você é quebrado, ou você é único, aquilo é seu. Então, aquilo tem que ser valorizado, né? E isso a gente pode pensar no nosso dia a dia, por exemplo. Se acontecer alguma coisa no seu trabalho, na sua vida, e que você ficou muito triste, ao invés de você abafar e colocar embaixo do tapete, tente mostrar que isso daí aconteceu, mas que você conseguiu levantar, conseguiu passar por isso de um jeito melhor, né? Não olhar para essa cicatriz ou para essa experiência é a negação do passado, né? Fuga. Sim, porque vai voltar, né? Como diz meu amigo na constelação familiar, o que você tem que passar, você vai passar. Se não for passar agora, vai passar de novo, daqui a pouco. O Curso de Milagres também fala, né? Que vai vir um outro professor para ensinar a mesma lição. E às vezes mais dura do que a primeira.
Com certeza, a gente tem lições a serem aprendidas, a sala de aula está na nossa frente. Se a gente se recusa a aprender da maneira que ela está sendo colocada, as situações vão se repetindo. E aí, visto isso, dá pra gente usar exemplos dos relacionamentos, né? Quando a gente não se cura dentro de um relacionamento e simplesmente não olha porque foi feito de errado, porque eu permiti que fizessem comigo, aparece de novo uma nova pessoa com a mesma sensação e com a mesma premissa, né? Para que eu viva de novo as mesmas experiências e aprenda a olhar para aquela dor, né? É porque você fica vibrando nessa energia, né? É o mesmo padrão, você não sai, né? É o mesmo padrão energético. Aquela história, tem o dedo podre pra arranjar namorada. Sim, né? Mas muito não, comum. Na verdade é que você busca a mesma pessoa, né? Muito comum. Mas se você acha que você tem o dedo podre, você tem. E se a gente for pro autoconhecimento e pro autoconceito, existe aí sim um não merecimento de ser amada e respeitada, que tá dentro de você, que reflete nos seus relacionamentos. Então, por isso que o que a Tereza tá trazendo aqui é tão importante. O autoconhecimento é que vai te levar para uma relação mais saudável. Sim, porque a pular essa etapa, né? Quando você começar a se achar merecedora, mas eu não acho que eu sou merecedora, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa... Isso daí é um equívoco sobre o que você é de verdade. Quando você melhorar esse autoconceito, né? Quando você entender que você é o filho perfeito de Deus, né? De diversas maneiras, você vai sim encontrar alguém que te respeita, que vai te respeitar como ser humano, que vai te tratar como você sim merece. Hoje, provavelmente, quem está vivendo essa relação acha, no inconsciente, tá? Não é numa coisa consciente, que merece ser tratado dessa maneira. Então, por isso que o autoconhecimento e a autoaceitação e a autoimagem, né? Autocompaixão, né? E assim, conhecer os seus princípios. Então, e aí a gente até brinca, que eu tenho uma amiga minha que ela falava assim, eu escolhi meu marido. Então eu falei, eu queria que ele fosse loiro, assim, alto, com a tal cor de olho, que tivesse esses princípios, que tivesse essa vida. Por quê? Porque é isso que eu quero pra mim. E aí, numa reunião, ela virou e falou assim, mas se faltar um não é ele. O ele é o completo que você quer. Mas é óbvio, com coisas que tem a ver com você, né? E tem um ditado hindu muito interessante que fala assim, antes de você julgar alguém, ande 3 luas com o sapato dele. E aí, alguns anos atrás, aqui na Paulista, acho que foi na Ibirapuera, teve uma exposição que fala, caminhando com seus sapatos. Você pegava um par de sapato e você ia com um headphone, escutando a história dessa pessoa, né? E entendendo como é que as pessoas viveram aquilo. Então, tinham pessoas de história de abuso, de bullying, de felicidade, de tristeza. E como é interessante você também se colocar no lugar do outro, né? Nada mais errado, né, do que julgar o outro. A gente não sabe metade das experiências que ele está passando, de todos os traumas, as mágoas, os dramas que ele viveu, né? O Ramon te fala que para cada julgamento você tem que dar 3 elogios. Então, você tá andando na rua e você olhou para uma pessoa e você fala assim, nossa, aquela pessoa tá feia. Você fala, não, mas ele deve ser merecedor, ele deve ser bom. E aí, se for um exercício de você fazer isso com você e com as outras pessoas, então toda vez, meu filho às vezes fala assim, porque eu sou burro. Eu falei, não fale mais isso, pelo amor de Deus. Burro é um bicho que tá no zoológico no campo. Porque se você ficar introjetando esses pensamentos, você vai achar que é verdade e vai seguir a vida assim, né? Exatamente. E é essa continuidade de equívocos que a gente pensa sobre nós mesmos que cria essa autoimagem que depois vai fazer com que a gente faça escolhas erradas e vivencie situações erradas. O princípio tem que se materializar, né? Porque, inclusive, novamente o Gasparetto, forma pensamento, ele falava que eram sólidas. De tanto que você dá forma, aquilo cristaliza, solidifica. E aí você repetindo uma mentira muitas vezes... Se torna uma verdade, né? Ela nem se torna uma verdade, porque ela continua mentindo, mas você acredita tanto que você vai começar a vivenciar ela como uma verdade, né? A mente mente, né? Então, que se você... Por isso que a gente fala que nas primeiras horas do dia e um pouco antes de você dormir, não é pra ver notícia ruim, não é pra pensar em coisas ruins, é só pra pensar em coisas que você quer pro seu futuro. Desejar coisas, materializar na sua cabeça um novo trabalho, um novo relacionamento, uma nova viagem. Sempre agradecer em primeiro lugar, né? E agradecer a 3 coisas todos os dias, né? Que é a nossa dinâmica familiar. E uma coisa bem interessante, não sei se vocês conhecem a Brené Brown, né? Que fala, o primeiro livro que estourou dela, que chama Coragem de Ser Imperfeito, lançou agora uma série na HBO, chamada Atlas of the Heart, o Atlas do Coração. São 5 episódios e fala de todos os sentimentos, é super legal. E uma outra série também que vale bem a pena assistir é da Netflix, do Dan Bittner, que é Como Chegar aos 100 Anos. São 4 episódios. Que fala das zonas azuis, ele fala das zonas azuis. E que tem agora uma 5ª zona azul, que é Singapura. Que nessa zona azul, eles fizeram com que os filhos tivessem um incentivo do governo para morar perto dos pais. Olha que interessante. A gente pode, entre se autoconhecer, dar uma olhada aí nessas séries, em livros, que fazem a gente entrar em contato com essa ideia, né?
Por exemplo, viver até 100 anos não faz o menor sentido se você não viver bem. Sim. Não é? Tem gente que não quer viver até amanhã, quanto mais até os 100. Eu né? conheço muitas pessoas que falam, quero morrer jovem, porque eu não quero passar pelos problemas da velhice. Mas a velhice, ela não é só problemas, né? Sim. A velhice traz muitas coisas boas. Você continua vivenciando ali no núcleo familiar, né? A continuidade da sua história. Então, eu sempre falo, você tá vendo o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Eu falo que eu quero chegar aos 99. Tem igual a ver minha com o nona. autoconceito, né? Sim. Porque quem acha que merece viver e merece felicidade, quer viver mais. Sim. E quem não, acha que quer viver menos. Porque imagina que a continuação da vida vai ser só tristezas. Sim. Mas ela falou Da Ambit, né? Não, do Japão, né? Ah, a da questão de Okinawa. de rachar a louça. Ah, de Kintsugi. Quantas vezes você vai precisar morrer em vida, pessoal? Quantas vezes você vai ter que... Inclusive tem um livro, né? Do Ricardo Ventura. Espero que você morra. Entendeu? A capa, inclusive, a capa é preta. Extremamente chocante o título. Mas por quê? Justamente porque talvez a Tereza, quando ela fez essa mentoria que ela mencionou aqui no comecinho do nosso programa, a Tereza antiga naquele momento morreu para dar lugar à Tereza nova. Sim. Não, e eu tô vivendo uma virada de ciclo, né? Porque eu sempre quis ser mãe e agora eu fiz uma esterectomia. Então a fábrica de bebês acabou. Então esse meu livro agora não é por acaso. Tô 45 dias da minha casa e revendo os meus próximos sonhos. Porque esse sonho não existe mais. Agora tenho sonhos, esse era o meu sonho de infância. Agora tenho o sonho da mulher adulta, né? Então é o que eu falo, assim. Desejar as coisas que te faltam. Porque a gente é um eterno desejo. E se a gente lidar não tiver também, sonhos, né? A gente às vezes acha que o sonho vai se realizar de uma maneira e o sonho realmente vai se realizar, mas vai se realizar de uma outra maneira. Sim. O ego Então, precisa... às vezes, deixar os sonhos abertos, né, Tereza? Sim. Não fechar, eu quero assim, 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 assim. Quando você vai pedir, direcionar é bacana. Mas quando você deseja algo, é legal desejar aberto. Por exemplo, eu desejo, vamos usar uma coisa simples aqui, eu desejo fazer uma viagem, Sim. né? Eu posso deixar isso aberto para o universo e a viagem pode ser para qualquer lugar do mundo, não especificamente para um lugar. A minha prima fala uma frase que é ótima. Que é assim, Deus, você sabe quais são os meus sonhos, mas você sabe qual o meu futuro. Então eu prefiro que prevaleça a sua vontade. Deixa nas mãos Sempre a dela. vontade de Deus. É Se isso aí. render. Tereza, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, conta pra gente um pouquinho assim de como te achar. Eu tô no Instagram, no @ doutora Tereza Cristina LR Rosa. Tô também no @ Seja Desejante e no @ Felicitadores S.A., junto com o meu grupo de felicitadores da Sandra Teschner. Tem um canal no YouTube também. E a gente tem um canal no YouTube e tem eu sou uma podcaster também no Spotify, que chama Seja Imperfeito! Exclamação, por causa do meu livro, que vocês vão ganhar, a gente falou aqui, que um deles vai ser sorteado. A gente pode fazer o seguinte, pessoal, para quem estiver acompanhando, a gente vai tirar uma foto nos bastidores. A primeira pessoa que comentar eu quero, lá na foto dos bastidores, tá? Vai ganhar um livro e aí a gente deixa aqui na Vibe Mundial para você retirar. Isso, o nosso livro aqui, que já vendeu mais de 22 mil livros. E eu queria falar para vocês de alguns livros bem interessantes sobre o autoconhecimento. Identidade, Qual é a Sua? Que é uma das autoras do livro também, da Alessandra Vasques, super legal. E da que a gente conversou, da Luana Ganzert, que é Você Vive ou Sobrevive, que a gente já falou em outro. E por último, nosso querido Florescer. Então, o que eu quero pedir para vocês é que vocês, a cada dia, busquem florescer. Que esse é o meu propósito de vida. E lembrem-se sempre que a saída é se autoconhecer, é mudar este conceito equivocado que você tem de você mesmo, porque é a partir dele que toda a tua realidade vai mudar. A realidade não vai mudar de fora para dentro, então você tem que fazer o trabalho interno, esse trabalho é individual, é você com você mesmo, para que a sua vida possa sim florescer, como a Tereza disse. A chave tá dentro da sua bolsa, tá? Não está fora. Tá dentro de você. Então, assim, só para finalizar, né? Quem é você? Quem é você? Quem é você? E se você não tá feliz com quem é você, vamos procurar o eu verdadeiro? Vamos. Porque com o eu verdadeiro não tem infelicidade. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui nesse sábado, tá bom? A gente se encontra no próximo sábado. Tereza, muito obrigada pela sua participação de novo, viu? Gratidão, muito obrigada a vocês. E espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre autoconhecimento, porque isso daqui foi uma rusga só sobre a vida. Até já. Obrigado. Beijos.